Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês, Deus dê uma noite de paz. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando, guiando, conduzindo, instruindo todos vocês. A você desse canal, que Deus continue abençoando. Nós estamos chegando a um ponto crítico lá em Israel, onde a guerra retornou e está uma questão muito forte lá, que só o Espírito Santo de Deus vai poder da vitória completa a Israel, que esse é o propósito. Eu falei que daqui a um mês Israel vai ter praticamente a vitória completa. O ano não encerra sem Israel ter a vitória completa em cima do Hamas. Isso porque existem várias orações, vários temas de orações, existem várias igrejas orando, o povo orando, né? E eu creio que Deus vai fazer assim essa obra completa, né, ali sobre o povo de Israel. Uma coisa que a gente observa, gente, que o inimigo, ele sempre não tinha nada de que... Eu estava conversando hoje, até aqui com minha esposa, o seguinte, porque há uma possibilidade de as pessoas dizerem que Israel, né, ele sabia do plano do Hamas invadir. Mesmo que Israel soubesse do plano, não dava o direito de Hamas fazer aquilo que ele fez, né? Por mais que Israel abrisse todas as suas fronteiras. Claro que é um erro gravíssimo, né, diante da coisa, precisa ser averiguado, mas vai ter que ser averiguado. Uma outra coisa, gente, é que a gente precisa entender, respeitar, né? Tem pessoas, por exemplo, Israel chegou na casa de Israel, o Hamas chegou na casa de Israel, que é a casa de Israel, não é a casa de Hamas, é a casa de Israel. E querendo impor as coisas de todo jeito, do jeito dele, né? Na carnalidade, na imoralidade, né? De forma promíscua. Gente, o demônio sempre usa dessas táticas, né? As pessoas que elas são endemoniadas, né? Elas sempre é a mesma tática que acontece aqui em Israel, em qualquer lugar. E a gente precisa se posicionar como homem e como mulher de Deus, né? Às vezes tem gente que não sabe nem ler a escritura, nem discernir, como diz a Bíblia, né? Não sabe discernir o tempo, o modo. E às vezes, é muito lamentável, muitas pessoas dessas estão em frente de igreja, não sabem porque não é questão de você ser melhor do que melhor, pior do que ninguém. Às vezes a pessoa não tem uma noção da Bíblia, vai querer dar conselho, vai querer estar em frente de igreja, vai querer estar orientando, né? Chega, em vez de fazer a paz, se faz guerra, né? Por exemplo, tem pessoas que queriam que um pastor amigo meu, né, fosse governador, né? Outros querem que você seja presidente dos Estados Unidos, né? Então você vê que são fundamentos de pessoas loucas, pessoas que estão no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. E eu sempre falo o seguinte, que a minha vida, né, eu procuro pautar na palavra de Deus. Você não vai ver atrás de profeta, atrás de fulano, de beltrano, de cicrano. Você vai vendo e resolvendo a minha vida do jeito que a palavra de Deus manda, né? Ou com justiça, ou com injustiça, ou com perseguição, sem perseguição, eu me dobro apenas na palavra de Deus, né? E tenho uma prudência em relação a isso, né? Porque eu sou estudioso assíduo da palavra, né? Então, e aí você vê pessoas, eu vejo pessoas que elas não têm a capacidade nenhuma, gente, de estar em frente de obra, de estar comentando a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem fundamentos. Pela graça todo mundo é salvo, né? Mas para comentar, para estar em frente de obra, eu sei que é pela misericórdia de Deus, mas tem pessoas que precisam se ater sobre isso. Tem gente que não consegue abrir a fala que quem não governa a sua própria casa, né, não sabe, pode governar a igreja do Senhor.
uma pessoa que não tem direção da sua própria casa, uma pessoa que não tem domínio da sua própria casa. Não estou dizendo que vai ter dificuldade eu tenho, todo mundo tem, né? Às vezes a dificuldade em alguns maiores, outros melhores, mas eu falo assim em relação a princípios e valores, sobretudo princípios e valores. Né? Você vai ver os homens de Deus, todos eles passaram por dificuldades. A Bíblia fala que por lutas e tribulações, né, entrará no reino dos céus. Agora, o que eu vejo é que tem pessoas que elas não querem ser trabalhadas. A verdade é que tem pessoas que elas não querem ser trabalhadas. Nesse tempo, eu tenho esse tempo de pastor, vou fazer 17 anos agora, dia 17, eu tenho visto várias pessoas com vários comportamentos aleatórios, que não são singular, né, de acordo com a palavra de Deus, comportamentos diabólicos, comportamentos insanos e pessoas dentro da igreja, né? Eu falo você porque eu tenho calos nas mãos, né? Eu sempre estou pregando na igreja, sou muito, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, sou muito cotado, eu tenho um nível de entendimento da Bíblia, eu falo para a glória de Deus, como poucos têm, né? E falo isso porque pela misericórdia de Deus, né? Tem gente que não sabe nem interpretar um versículo bíblico, né? E Deus me dá a graça de entender livros bíblicos, as estações, tempo, modo, tudo isso pela misericórdia de Deus, né? E pessoas que se batem com o versículo bíblico, um versículo simples, a pessoa fica ali sem saber o que está falando, quem foi que falou, como falou, para quem falou, né? Ou seja, a pessoa vive em confusão, vive em contenda, vive em litígio com ela mesma. Pessoas confusas, elas são perigosas. Pessoas confusas, elas são, ela traz guerra para os outros e para ela mesma. Tem pessoas que o cristão precisa se posicionar. Eu gosto de cristão que se posiciona. O cristão ele tem que se posicionar, mesmo que o mundo caia em cima dele. Se chegou a hora dele, glória a Deus, aleluia. Mas o cristão precisa se posicionar, ter conhecimento firme, porque a Bíblia, ela é a referência, o poder moderador dos homens aqui na Terra. Porque se a Bíblia fala uma coisa e você faz outra, você tem desobediência. A Bíblia, ela vai dar direção para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você precisa fazer, né? Para aquilo que você pode fazer, né? Você tem que ter uma vida ilibada, você tem que ter uma vida de notável saber bíblico, né? Não você, porque tem gente que semeia contenda, semeia confusão, chega na casa dos outros, ofendendo as pessoas, chamando fulano de cabra, de jegue, de bode, de isso, de aquilo, em vez de trazer paz, em vez de trazer consolo, em vez de trazer acalento, em vez de trazer uma palavra de paz. E eu sempre falo que tem gente que você percebe na expressão da pessoa, no rosto. Eu não estou dizendo que tem pessoas que são feias, bonitas, não. Não é isso, não. Tem pessoas que são carregadas. Tem pessoas que são harmônicas, são pessoas belas, bonitas pela afeição, mas tem pessoas que elas são feias porque elas são carregadas pelo espírito maligno. Você vê um semblante abatido, aquele semblante de mal, de perverso, de pessoas que faz algo que na maldade, né? Apunhalando pelas costas, falando mais. Eu tenho uma coisa que eu aprendi com Jesus, né? Eu não dou moral a gente que falso. Para mim é o pior pecado do mundo. Para mim o pior pecado não é o cara que ele é verdadeiro, não. O cara que ele cai, mas ele sabe da consciência do pecado dele, não. Para mim a pior pessoa do mundo são pessoas falsas. E eu falo para você que isso é algo bíblico. Judas, ele foi considerado um dos piores homens da humanidade porque pela falsidade. E Judas não foi considerado o pior homem um dos piores homens da humanidade porque ele traiu Jesus. Não, porque Pedro também negou Jesus e Pedro se ressignificou, teve a metanoia, mas Judas não. Judas, ele traiu Jesus e ele ficou na servidura dele, no entendimento pesado dele. E quantas pessoas têm
tem sido Judas, né? Pessoas que às vezes prejudicam o outro, pessoas que ganham causa na justiça, e as pessoas, às vezes, de fazer a justiça como ela é, negam o direito das pessoas receber aquilo que a própria justiça deu. Eu não estou dizendo de você ser beneficiar ninguém, não. Estou dizendo que é algo que a pessoa ganhou na justiça. Então, nós vivemos uma sociedade muito deturpada, muito promíscua, né? As pessoas humilhando umas às outras. Se eu tenho um pouquinho, né, de alguma coisa, eu vou e humilho a que não tenho. E a gente não sabe o dia de amanhã, gente. Porque o mundo gira, a terra gira. Gira lá para o presidente dos Estados Unidos, gira para mim, gira para você, para todo mundo. Né? Você sabe de hoje, mas você sabe de amanhã. Você não sabe daqui uma hora que vai acontecer. Você não sabe, na verdade, daqui a um minuto o que vai acontecer. Né? Deus abençoe a todos, mas ninguém sabe. Né? Você viu o Israel, muitas pessoas estavam ali naquela festa rave, né? Os jovens bonitos, ricos, né? Geralmente esses jovens filho de papai participam dessas festas, né? Estavam ali que não imaginava ninguém que ia acontecer, né? Primeiro porque tinha gente de vários dos outros países, né? Não só foram israelitas. Imagine os gente de outros países. Ninguém imaginou que acontecia aquilo lá em Israel. Ninguém, gente, ninguém. Né? Foi um alto assim inominável, né? Por mais que há essa especulação que a justiça sabia, ninguém sabe se sabia ou não, mas sabia, mas ninguém sabia o dia, né? Então assim será a vida de Jesus Cristo também. E, e a gente tá sempre, gente, ligado com Deus, porque o mal, ele sempre vai colocar as mangas de fora. Uma das coisas que eu sempre observo é a ação do mal. Né? Quando eu tenho esse discernimento que quando eu vejo uma pessoa ela operando na maldade, eu vejo todos os traços dela operando na maldade. Né? Porque geralmente a pessoa que está operando na maldade, ela enxerga todo mundo, mas não se enxerga. Ela aponta para todo mundo, mas não se aponta. Ela é cheia de defeito, mas ela não vê isso. Ela vê o defeito nos outros. Ela quer culpar os outros. Ela quer acusar alguém. Ela quer danificar alguém. E tem gente e que quando não magoa uma outra, né, ela não se satisfaz, ela não fica feliz, né? Ela não quer, ela não sossega. Ela sempre está ali carregado com pessoas ruins, com pessoas cheias de ódio, porque a Bíblia a Bíblia diz que o amargurado ele pede companhia para alguém apoiar a amargura dele, apoiar as santices dele. Eu não estou dizendo que tem gente que às vezes a gente passa por dias nebulosos, que todo mundo passa, não tereis aflição, mas tem bom de que eu ver seu mundo. Mas tem gente que é de natureza ruim mesmo. O sangue da pessoa é um sangue ruim, perverso, mau. É um sangue de iniquidade, é um sangue que a pessoa é inclinada. Porque tem seres humanos que pecam, mas eles são compassivos, eles são perdoadores, eles são, eles são pacíficos. Mas tem outros não, que já tem o cão no corpo e sempre semeia contenda, confusão, sempre semeia briga, e você percebe pela cara, o carão da pessoa. Né? Quando chega pessoas aqui, as pessoas chegam, né, eu percebo pela cara da pessoa, tocou a maneira que a pessoa fala, a pessoa olha, até a maneira que a pessoa senta, né? Porque nasci no evangélico, e estou há 14 anos, 17 anos como pastor e estudo sobre isso, e eu sei falar sobre isso de causa. Né? Então eu percebo quando uma pessoa ela está possessa, oprimida e opressa por espírito maligno. Né? Então geralmente quando a pessoa chega na sua casa e fala alto, não é que fala alto, xingando as pessoas, maldizendo as pessoas, criticando A, criticando B, você pode ter certeza que essa pessoa ela está com o espírito maligno. E outra coisa, um homem com Deus, a maioria, não tema não. Eu sempre falo, eu faço igual a Paulo, nada temo mais preciosa na minha vida que o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero cumprir o Evangelho. Tem muitos cristãos que não são cristãos. Tem muitos cristãos que vivem de fachada. Não estou dizendo de perfeição. Eu não sou perfeito, preciso de Deus a cada dia, preciso da graça de Deus a cada dia.
mas até aqui me ajudou o Senhor, né? Sou como qualquer outro ser humano, cristão santo, que ama a Deus, que obedece a palavra de Deus, que luta contra o pecado e que tem o temor do Senhor. Agora, o que eu não quero ser como pessoas que elas estão na casa de Deus, mas por fachada. Usam o nome de Deus em vão. A Bíblia fala que usam Deus, é, aí daqueles que tomam o nome de Deus em vão. Tem aqueles que pegam a Bíblia apenas para justificar os seus próprios delitos, os seus próprios pecados, ignomínia. Gente, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. É que eu vi um trovão falando com o cara chegou, levantou uma falsa profecia para ele e falou, olha, se eu for de Deus, se for de Deus, que desça eu, né? Mas se não for de Deus, que desça você. O cara pegou, se arrebentou todo lá na frente. Por quê? Porque o que voga é a Bíblia, o cerne é a Bíblia, a direção é a Bíblia. A direção não sou eu, não é você. A direção é a Bíblia, né? Porque um homem ele pode enganar um, pode enganar o outro, mas a Bíblia ninguém engana, gente. O Deus da Bíblia ninguém engana. Eu posso aqui fazer uma coisa, né? E posso assim, você não pode estar entendendo, ou vice-versa, né? Mas assim, todo mundo tem que prestar conta e direção a Deus, né? Porque a de Deus, ninguém vai enganar Deus. Olha, Deus, eu tapiei, coloquei Deus no bolso. Eu fiz um discurso que enganei Deus. Eu fiz Deus de otário. Deus é menino. E, gente, e pessoas que, às vezes, tem pessoas que elas são tão imaturas. Ela não é que elas não sejam nem burras, elas são tão crianças infantis, né? Tem um espírito chamado Cosme Damião que entra nessas pessoas, que as pessoas têm atitude. Às vezes tem uma conversa saudável, às vezes você chega ali, tem aquele tempo, chegar no final de ano, você conversa coisas boas, conversa coisas proativas, as pessoas vão querer trazer assunto para magoar outra pessoa. Tudo isso é obra do diabo, gente. Tudo isso é obra de Satanás. E outra coisa, os espíritos se comunicam. Tem gente que, quando você vê uma pessoa mal contra pessoa mal, por quê? Porque os espíritos se comunicam. Demônios comunicam com demônio. E fica naquele frevoco, fica aquela murrinha diabólica do Satanás, naquela murrinha, naquela catinga do inferno, né? E por quê? Porque é algo mal se alimentando. Uma coisa é você fazer algo de bom, uma coisa é você semear a paz, o amor, o perdão, mas você viver nessa insandice, nessas coisas erradas, né? E minha vida é um livro aberto, né? Sempre sou um cara pautado na Bíblia, né? Procuro andar certo, né? Se alguém tiver, né, falar besteira, vai se dar contra Deus, né? Porque Deus, ele julga todos, todas, né? E eu deixo na mão de Deus, e Deus julga, e Deus sempre responde, como responde qualquer ser cristão genuíno, né? Naquilo que eu quero crescer, preciso me consertar, preciso me redimir, preciso ter uma vida mais ilibada, preciso mais santidade. Eu estou buscando, minha vida, a nossa vida é uma eterna santidade, é uma busca todos os dias. Você não vai me ver retrocedendo, né? Em torno de vômitos, em torno de feridas, alimentando pecados, alimentando vícios diabólicos, satânicos, como muitas pessoas têm por aí. Eu já tomei várias aulas de curso de libertação e é o que a gente vê mais, né? Ontem mesmo chegou uma pessoa aqui e falei, meu Deus do céu, essa pessoa está carregada. Você percebe pelo carão da pessoa, pela cara da pessoa, né? A forma da pessoa falar, sentar, né? Quando você chega na casa da pessoa, você declara a paz, você cante louvores, você não fale mal de ninguém, fale da palavra, fale da Bíblia, né? Pronto, acabou. Outra coisa, homem de Deus não tem medo de ser questionado, de ser apedrejado, de ser caluniado. Homem de Deus está aqui para isso, né? Desde quando ele vinha fazer as coisas de Deus,
né, de forma correta, né? Então, gente, que Deus abençoe todos vocês, dê uma noite de paz a vocês. É nosso 667, nós estamos nesse, agora, fora esse vídeo, nós temos 666 de vídeo, e esse vídeo vai ser 6667, né? Então, esse vídeo, podemos, você pode compartilhar, você pode ouvir várias vezes, né? Dê o like, assine nosso canal, nós precisamos crescer nesse canal, alcançar mais pessoas para Jesus, né? Ter o entendimento da palavra. Eu não tô aqui, eu não sou esse cara que fica aqui falando besteira, como tem muitas pessoas aí. Não, eu falo aqui da Bíblia, que a Bíblia é. Nada mais, nada menos. O que eu não sei, eu não respondo, né? Mas me submeto à palavra de Deus, né? Então, a Bíblia fala que submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Porque quanto a palavra de Deus é o limite. O diabo não vai mais do que a palavra de Deus. Por isso precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, uma boa noite, um início de mês abençoado, com toda sorte de bênção. Amém.